Hoje separei um tema pontual aqui para a prática jurídica, um tema pouco falado e que acontece muitas coisas no nosso dia a dia, no Dia da Mulher. Os homens também conseguem verificar alguns pontos, outros ainda precisam entender um pouco mais sobre esse assunto. E para isso eu convidei a Luísa Helena. A Luísa, para quem não sabe, já apareceu aqui no Papo uma vez. Ela foi minha professora durante a graduação. E eu separei esse assunto porque ele é muitíssimo importante para a prática também. Todos os desafios que nós mostraremos aqui e os assuntos que nós iremos abordar dentro desse principal assunto é para melhorar o seu desenvolvimento como mulher e também para fazer com que os homens enxerguem isso de uma maneira real, de uma maneira que existe, e que todos esses desafios possam ser aí vencidos no dia a dia. E cada uma vai mostrar os desafios que cada uma teve durante aí a vida profissional, que ainda temos, e como que a gente pode e deve enfrentar isso na prática. Vou chamar aqui a Luísa para entrar conosco. Só um minuto. Se ela já está pronta aqui para entrar conosco. Então, né, gente, um assunto tanto quanto polêmico. Às vezes as pessoas falam por que será que ela escolheu isso? Por que quer falar dessa questão do início da advocacia para as mulheres? Mas sim, tem um diferencial, tem algumas coisas que nós devemos abordar aqui como obrigação, né? É um assunto que nós somos obrigadas a abordar e tem um porquê. Vocês vão entender tudo isso ao longo da nossa live. Deixa eu convidar mais uma vez aqui. Vamos chegando, todo mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comunicar aqui, mandar pra gente, mandar sua sugestão também no direct. Estamos sempre aqui com o melhor da prática. Hoje, o Pedro não pôde estar conosco, e também pelo tema, né? Bom dia! Deu certo? Agora foi. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Já estava dando uma introdução aqui para a galera sobre o tema, que é tão importante, pouquíssimo falado, né? Eu tenho esse quadro aqui tem um tempo, de quarta-feira, né? Toda quarta, esse mesmo horário. E eu falei, nossa, eu nunca conversei da prática para as mulheres, né? De quanto isso é diferente, porque a gente sente isso diariamente, em todos os atos, dentro e fora, né, de audiência, de tudo. E você é um ícone que que eu tive, né, e tenho como mulher, como mãe, como advogada. E repito, a Luísa, ela foi minha professora na graduação, e no período da manhã eu acho que era a única mulher naquele período. Eu acho que naquele período era. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Ludmila, né? Melhor dizendo. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua professora, tenho muito orgulho dos meus alunos, então eu tento sempre valorizar, né, as atitudes e os convites e cada conquista de vocês. Eu tento estar sempre por perto, né? Porque o professor, ele tá sempre por perto, cercando os alunos de tudo que vocês precisarem, né? Só não pede consulta de graça, que daí a gente... Aí já forçou, né? Mas sempre a gente tem que ter um feedback, né? Assim, tem que ter, além do feedback, tem que ter um apoio dos nossos professores, que principalmente no começo da carreira é mais difícil. Então, vários alunos vão perguntar:
Ah, professora, por onde eu começo? Por onde eu vou? Que área que eu sigo? Qual pós-graduação que eu faço? Uhum. Que área eu devo me especializar? Devo ficar na região? Devo ir para São Paulo? Enfim, Várias tem questões. várias perguntas e a gente tem que. Hoje em dia o pessoal até tem esse mentoring, né, que se fala, então as pessoas vendem esse serviço, né? Uhum. Mas eu estou prestando de graça por enquanto. Mas assim, eu tento sempre ficar por perto, né? E valorizar então os meus alunos. Então, sinto muito orgulho de ter sido sua professora e do caminho que você está traçando. Né? Obrigada. É um motivo aí de muita alegria, muito contentamento. Uhum. Lá, onde a Ludmilla estudou, tinham mais professoras mulheres, poucas, bem menos, né? Um É. número bem menor que dos homens, de professores do sexo masculino. É, eu posso falar os nomes das que tinham? Eu Pode, acho que talvez. lembro, no período, no primeiro, acho que você entrou no segundo semestre, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, mas nesse primeiro ano, a única pessoa que deu aula para mim do sexo feminino foi você. Ah, pode ter sido. Foi você. Aí depois apareceu a Ivana, aquela de processo civil, não vou lembrar. A Roselaine Roselaine, é isso mesmo. É, e, e também a coordenadora, né? Então, assim, aham. a coordenadora também era uma pessoa do sexo feminino. Então, eu acho importante que nós, mulheres, quando a gente chegue nos casos de poder, né, nos cargos de poder, nos cargos executivos, nos cargos de chefia, nos cargos de coordenação, que a gente também valorize as outras mulheres e que a gente convide as outras mulheres, a gente erga as outras mulheres, né? Muitas vezes a gente vê o contrário, parece que as mulheres chegam lá em cima e às Nossa! vezes esquecem das outras, né? Isso se chama telhado de vidro. Então, as mulheres elas chegam, isso a gente estuda, né, nas teorias feministas, enfim. Uhum. Quando a mulher chega lá nos cargos de poder, parece que ela cria um telhado de vidro e em que, ao invés de ajudar a outra a subir, as outras mulheres, ela fala assim: bom, mas se eu conseguir chegar até aqui, se eu conseguir subir, as outras também vão conseguir, e então não preciso ajudá-las, né? Eu Uhum. consegui sozinha, mas a gente nunca consegue sozinha, Não, sempre com tem alguém certeza não. que nos dá a mão, né? Que puxa a gente para cima. Então, Não, que a gente seja essa mulher que ajude as outras a subir, é, não a impedir que outras mulheres tenham acesso, né? É algo muito relevante, eu acho é importante isso. verdade. E o tanto que é difícil esse caminho, né? Porque, por exemplo, eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí todo mundo já começa com algumas perguntas assim, e aí, o que você vai fazer? E esse caso aqui, você já consegue cuidar? Não consegue cuidar? Como que faz e tal? E aí você percebe que quando você começa a falar alguma coisa, quando você começa a construir tua autoridade, você percebe que há uma certa desconfiança, não só por você ser iniciante, mas nós por sermos mulheres, né? Fala, nossa, eu tô Sim, aqui, eu tenho que demonstrar muito mais, eu tenho que fazer muito mais força. E eu percebia isso quando eu ia ao fórum com colegas que trabalhavam comigo no escritório, e aí todo mundo se referia a eles só como advogados, doutores. Eu era sempre vista como estagiária, e não era só por ser jovem, não era só por isso. Eu tinha essa impressão, não dava-se essa credibilidade, entendeu? a gente às vezes tenta, né, até se maquiar, né, É, colocar roupas mais sérias. é, a gente passa um arsenal. Hoje nem deu tempo de passar o arsenal na cara, né? Mas ai, gente, eu estou vendo tantos ex-alunos aqui que eu estou bastante feliz. Bom dia a todos, viu? Obrigada por participarem, os amigos e os ex-alunos, os colegas. A doutora Leila, que é vice-presidente da OAB, diretora da OAB aqui de Catanduva, legal. obrigada pela.
Então, assim, a gente acaba fazendo quase um reboco, né, na nossa cara para a gente poder parecer um pouco mais, não mais Séria, velha, né, mas com passar mais um pouco autoridade. mais credibilidade, mais autoridade, colocar um salto alto, uma roupa mais séria, né? E quando eu comecei a advogar, eu comecei já em São Paulo. Eu morava em Campinas, eu fiz faculdade lá, e depois eu fui para São Paulo fazer o mestrado lá no Largo São Francisco. E comecei a dar aula. Eu tinha 20 e foi em 2008 meu registro em carteira. Então, eu tinha. Eu nasci em 86, eu tinha 25 na época. Uhum. É isso? Acho que é Uhum. 25. E comecei a dar aula. E quando eu comecei a advogar foi em 2005. Então, eu sou advogada desde 2005. Faz bastante tempo, né? É. Então, eu lembro assim que eu comprei uns terninhos, comprei várias roupas, né? Bem mais assim, fechadas, mais sérias. E aí, quando eu vim aqui para a região, que agora a gente está aqui em São José do Rio Preto, Catanduva, eu cheguei aqui com as minhas roupas, daí as minhas costureiras, o pessoal que trabalhava comigo falou assim, nossa, mas por que você usa essas roupas, né, tão sérias, tão pesadas? E aqui na região é um pouco, acho que por conta do calor, o pessoal anda um pouco mais, de uma forma mais leve, né, mais É. tranquila. E eu não conseguia entender isso, né, porque em São Paulo sempre a gente estava muito, como é muito frio na maioria do tempo, a gente está sempre de terninho, bem mais sério. Então eu fui perdendo um pouco essa gravidade. Várias roupas eu já dei embora, algumas estão no Hum. armário que quase nunca eu uso, né? Mas assim, a gente, principalmente no começo, a gente tem que tentar se resguardar e passar essa credibilidade até por conta dos clientes, né? É, às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, claro, gente, na entrevista de emprego, se você vai trabalhar no escritório grande, você já vai para a entrevista preparado para isso, né? Para você passar essa Sim, com credibilidade para a certeza. pessoa que quer te contratar. Ok. Mas e no dia a dia? Né? Como que a gente vai fazer isso com o nosso cliente? Também passa por esse primeiro momento, né, de você ter uma primeira visão dessa pessoa, desse advogado que você vai contratar, mas também principalmente com o seu conhecimento. Não Uhum. adianta nada a gente ter uma fachada bonita, um escritório bonito, ter um monte de livro, né, na estante, e Não hoje em dia saber fazer. os advogados novos nem livros têm, porque todo mundo usa, né, de forma virtual, ou xerox, né? Eu falava assim, É. os alunos sempre falam, professor, eu quero xerox. Eu falava assim, você vai colocar no seu escritório xerox, né? Então, é bom ter pelo menos um pouco de livro, né? Nem que for para fazer um cenário só, né? É. Lembra aquele embargador na pandemia que colocou um tablado assim, caiu o tablado dele, coitado. Gente, que dó da Ai, pessoa. que judiação. Aham. Mas Mas a gente, com certeza, o desembargador tem muitos livros, é que ele quis estampar alguma coisa, né? com Mas certeza. então a gente tem que ter o mais importante do que a nossa fachada, do que a nossa primeira impressão, a gente tem que ter o nosso Tem conhecimento, a nossa uma, tem, seriedade. tem umas questões que a gente conversa aqui, que o Pedro, que faz a live comigo de vez em quando, ele é professor da Unorp. E aí ele fala, Lud, nem sempre a gente, como professor, tem essa visão muito mais transparente, porque nem sempre o melhor aluno é o melhor advogado, né? Tem essas questões completamente diferentes entre a Com teoria e a cer- prática, né? com certeza. E o pior, é que às vezes a gente vê aluno que não sabe nem falar direito em sala de aula, ou que escreve muito mal. E essa pessoa, às vezes, ela consegue ter alguns contatos, ela consegue ter, né, principalmente na advocacia criminal, tá? Essa é uma realidade bem forte aqui Uhum. na advocacia criminal, que a pessoa que vai muitas vezes para o mundo do crime, que a gente costuma falar, essa pessoa ela tem alguns contatos e ela consegue falar na linguagem daquela pessoa. Sim. Então é importante que o advogado consiga falar a linguagem do seu cliente. Ao É. mesmo tempo, se você for querer trabalhar com, sei lá, com direito empresarial, direito tributário, advogar para a empresa, você não vai poder falar, e aí, mano, tá beleza? É. Né? Então, você tem que falar na linguagem do seu cliente. Uhum.
Na advocacia criminal, qual que vai ser o seu foco? Né? Você vai falar com mulheres? Gente, para advogar para mulheres, por exemplo, eu acredito que seja muito importante que você entenda a situação das mulheres, por exemplo, no divórcio, no caso de violência contra a mulher, no caso de alimentos, né? Se eu fosse um dia precisar de um advogado para fazer um divórcio, eu não ia contratar um advogado homem, salvo assim, se fosse uma pessoa muito sensível, né? Mas já teve situações, por exemplo, que a gente atendeu uma mulher, eu tenho uma colega que a gente divide bastante casos, né? Uhum. Posso até dizer que é minha sócia, mas a gente atendeu um caso de um divórcio, era uma pessoa com muitas posses, né? Ia ser um divórcio bastante volumoso. Mas tinha toda uma situação de traição, de violência tal. E a gente, claro, viu que ia ser um caso complexo. A gente pediu os honorários, a gente fez a nossa proposta de honorários, seria um valor um pouco mais alto, Sim. né? Ela ficou de pensar e ela, não sei se ela não já era uma pessoa mais velha, né? Essa Uhum. cliente, não era uma pessoa jovem, era uma senhora já de uns 50 e poucos anos. Uhum. Então, não sei se pela questão dos honorários ou por questão de machismo mesmo, ela optou por contratar um advogado do sexo masculino. Uhum. Então, assim, algumas vezes a gente percebe que existe uma certa opção por pessoas em contratar, às vezes, um advogado Não, homem por e a ter maior questão que credibilidade. eu vejo também é que a gente faz algumas parcerias no dia a dia e nem só no início, né? Todo mundo tem alguém que divide trabalho, que divide dinheiro, sociedade, a gente sempre tem que ter alguém. Só que eu percebo que quando a gente vai para um escritório, ou para trabalhar, ou para parceria, ou até para fazer negociações, né, de clientes, a gente percebe que há esse. Eu já fui em audiência que eu percebi que existia questões ali que o advogado ele não estava no mérito do processo, ele não estava preocupado com a questão do cliente dele, ele estava querendo me ferir emocionalmente, né, na minha posição de mulher, para ver o que ele conseguia ganhar de vantagem ali, né? E Te sempre desestabilizar. isso, exatamente. Essa foi a minha maior dificuldade na prática no início, porque eu falei assim: eu tenho a experiência do estágio, estou pronta para começar, né? Claro que a gente aprende cada dia mais, mas a base estava pronta por conta do estágio. E aí, na hora que eu saí, assim, sozinha, mundo afora, eu falei: meu Deus, agora tem mais isso, né, para quebrar. Então, assim, É o sexto ano, o sexto ano, e o sexto ano para mulher, né? pois é. Eu falava, gente, eu tenho Já duas. não é fácil para ninguém, mas para nós mulheres eu acredito que seja um pouco mais Nossa, difícil, realmente. é muito mais. Isso ficou assim, eu já tinha essa impressão, mas eu senti na pele mesmo, no mundo profissional, quando eu saí mundo afora. Eu falei, meu Deus, vamos lá, né? Agora vamos lá. Aí eu tinha que demonstrar 5 vezes mais que eu tinha autoridade, que eu sabia fazer, do que um homem, entendeu? Então, Eu lembro assim, quando eu comecei a dar aula, a primeira aula que eu lecionei como professora titular contratada, tinha passado por um processo seletivo, né? O processo seletivo que você tem que dar aula para uma banca, você tem que mostrar currículo, publicação, enfim. Isso foi lá em 2008 em São Paulo. E eu entrei na sala de aula, assim, claro, toda, né, municiada, já tinha preparado a aula, enfim. Entrei na sala de aula antes do horário e tinha um aluno lá no fundo, eu acho que eu já contei isso aqui numa uhum. live, e ele era japonês, não lembro nem o nome dele. Ele olhou para mim e falou assim, você que é professora?
mas com um olhar de desprezo, né? Eu acho que ele não pensava que ele ia ter uma professora mulher e que, né, enfim. Mas eu acho que depois ele derrubou essa barreira, ele viu que realmente era uma pessoa capacitada, né? Mas realmente o primeiro impacto, claro, ele não falou assim, ah, você jovem, você mulher, não, mas pela transparência da Dá pra palavra ver. dele, né? Ficou muito, muito claro. Você que é a professora? Então, assim, foi muito marcante isso para mim, né? Agora, assim, quando a gente advoga, e às vezes a gente vai advogar no crime, a gente entra também, por exemplo, em penitenciária, a gente entra para falar com o nosso cliente na cela, né, ali na carceragem, dentro do fórum, não sei se você já atuou Já. em algum processo criminal, né, Lúdia? É, antes da audiência, você tem direito de falar, quer dizer, o cliente tem o direito de falar com o advogado. Então, você vai, fala que você quer falar com o cliente, você entra e tá ali todas as pessoas que estão aguardando a audiência ali. Então, existe uma certa comoção, né? Dos presos, eles já ficam olhando, né? Já se movimentam, então é bem interessante. Eu tenho aqui um livro, que até deixei aquele de jeito, eu participei de uma publicação, Uhum. Ai, que legal. Advocacia Criminal Feminina. Então, eu publiquei aqui um artigo, né, nesse livro, eu já faço merchan, Aham. essa propaganda dele. Então, são vários artigos sobre a advocacia criminal feminina. Então, os entraves, as dificuldades que as mulheres encontram, com certeza são muito maiores que o homem, né? O homem ele já está ali com aquele, já está com o terno e gravata, o cliente já entende, né? Que aquele é o advogado dele. Enquanto a mulher, você tem que provar, você tem que realmente demonstrar isso por A mais B e impor ali a sua vontade, É, os seus e por mais que a entendimentos, a sua gente, posição. e por mais que a gente separou esse tema para falar e para conscientizar, é uma coisa que não é para ter medo, né? Pelo contrário, a gente tem que se preparar e a gente nunca sabe o que vai acontecer do outro lado. Eu não imaginei que eu ia passar por isso. Eu falei, gente, é uma classe, né? Advocacia, poder judiciário, não vai ter isso, né? Lá dentro. E eu quebrei a cara, porque eu vi que tinha muito mais lá do que na rua. Era muito mais. Então eu fiquei um pouco assustada, mas não é uma coisa. A gente está aqui hoje não para desanimar, né? Mas para conscientizar e para as pessoas terem homem e mulher, né? E a mulher principalmente conseguir passar por isso. Eu Com percebi certeza. que o jeito que eu consegui enfrentar isso foi com minha autoridade. Falava, não, tudo bem, você pode pensar que eu sou nova, que eu sou mulher, que eu sou incapacitada. Mas no momento que você entra no escritório ou começa a reunião virtual, eu vou mostrar, né, que eu tenho conhecimento e que eu sou capaz. Eu estudei para isso, assim como um homem, né? Então eu enfrento com isso, com a sabedoria e com a autoridade. Porque senão. Até em muitos casos, né, doutora Ludmila, a gente pode dizer que a gente sabe até mais que os É, homens, porque é comprovado, né, comprovado cientificamente e assim, por meio de estatísticas, que as mulheres estudam mais que os homens, que as mulheres têm mais tempo de estudo, elas vão mais longe nos estudos, em especialização, elas aprofundam mais, se dedicam mais tempo. E tudo isso ainda tendo por pano de fundo todas as dificuldades, né? Os percalços que a gente encontra por ser mulher. Então, muitas vezes aquela jornada dupla, tripla de trabalho, de você chegar em casa, ter que cuidar de filho, ter que cuidar de casa, é, ajudar, por exemplo, uma pessoa doente, nem sempre, não é só a mulher que ela é casada que ela vai enfrentar isso, né? Em alguns casos, a mulher, por exemplo, ela pode ter uma mãe doente, um pai doente, um irmão doente, alguma pessoa que ela tem que auxiliar ali, uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa. Então, essa jornada de trabalho da mulher, infelizmente, se dá por conta da nossa sociedade, que existe uma cultura machista em que todo o poder, o dever, né, entre aspas, o dever de cuidado é delegado
as pessoas do sexo feminino. Sim. Então, é muito importante que a gente, às vezes, muitas meninas falam assim, ah, professora, eu não vou casar, não vou ter filho, não quero dor de cabeça. Mas isso não te isenta, né, Não, de ter dor de cabeça. não Porque muda nada. você nasceu do pai, você nasceu de uma mãe, você vai ter o dever de cuidar deles também na Sim. velhice, né? Então, não quer dizer que, ah, eu estou sozinha, né? Enquanto a gente é jovem, às vezes não tem tanto essa visão, essa dificuldade, mas a vida vai tocando, né? Até se a E outras pessoa, coisas vão aparecendo. até se a pessoa optar só pela vida profissional, não, quero chegar lá no cargo A, ou conquistar meu escritório, montar um escritório do jeito que eu sempre sonhei. Aí também existirão as dificuldades que a gente está apontando aqui. Então, é em qualquer caso. A gente tem que estar muito preparada Sim. para isso. E nem sempre, quando eu comecei a ter esses primeiros contatos, eu falava, gente, será que eu respondo? Será que eu faço? Porque eu sou muito risonha, né? Eu dou muita risada. Então, tudo quanto é brincadeirinha chatinha e machista que existia no meu dia a dia, eu ria. Porque eu falava assim, ah, não tá, né? A pessoa não tá na maldade, acha meu chefe, meu sócio, não tá. Eu falava, meu Deus, né? Não é bem assim. Então, ó, respeita até aqui, passou do limite. Porque senão a pessoa nunca cria consciência também, né? A gente tem que ter o Pois é. nosso lugar assim de, ó, até aqui, até com amigos, com o próprio namorado, o próprio marido, ó, passou do limite, não é bem assim. Porque a gente não tem o costume de falar, né? A gente se cala e às vezes até dá risada. E a risada a pessoa entende que, tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Às vezes você não quer ser chata, né? E isso também leva a uma outra. Gag explain, né? Que eles falam, tem aqueles termos que hoje se diz bastante nos estudos feministas, né? Mansplaining, gapsplaining, mas uns nomes diferentes, né? Porque se você quer se impor e você reclama, muitas vezes vão falar assim: ai, você tá de TPM? Ah, isso é mimimi, né? E coisa que isso não iria acontecer com uma pessoa do sexo masculino. Não. Então, várias vezes, nossa, gente, isso infelizmente é muito comum na nossa profissão, né? Às vezes até estagiário acha que pode fazer graça com a chefe mulher, né? Então fala assim, é de TPM hoje. Então, assim, você fala, não é TPM, você que passou do seu limite, você que não teve essa noção, né? Esse senso de que não deveria fazer tal brincadeira. E eu também, Ludmila, sou assim, uma pessoa mais simpática, eu tento ser simpática com as pessoas, levar de uma forma mais leve, né? Então, em alguns casos, as pessoas acabam passando esse limite, né? Nossa, as pessoas confundem demais. Demais. Você ser simpático, você ser risonho com você dar liberdade ou você não ter autoridade, né? Então, aí tem hora que você realmente tem que dar um basta, né? E aí você fica como a mulher raivosa, a mulher do mimimi, a feminista, né? Então eu não aceito que falem, você tá falando isso porque você é feminista, você tá falando isso porque você defende o direito das mulheres. Não, né? Então, realmente assim, e até eu acho importante você falou de falar o não, de dar o basta, né? É importante para as pessoas que estão nos assistindo, se forem mães ou pais, né? Que ensinem os seus filhos desde criança que não é não. Né? E não ensinem só falando, porque assim, o machismo ele se perpetua na sociedade também pelas nossas atitudes e pelo jeito que a gente cria os nossos filhos, né? Não só as mulheres não só os homens são culpados do machismo, mas também as mulheres. Nossa, então, o nosso papel como mãe, como às vezes educador, como professor, como às vezes tem um irmão menor, alguém que você ajuda, né, a criar de alguma forma, a educar de alguma forma, que você fale que não é não. Vou te dar um exemplo. O Pedro, meu filho de 10 anos, ele às vezes ele vinha fazer algumas brincadeiras, algumas coisas que eu não achava aquilo correto. E eu falava, Pedro, para. Pedro, para. E Pedro, continuando. Até que eu cheguei um dia, falei assim, peguei na mão dele e falei assim, Pedro, olha,
quando uma mulher falar não, é não, você obedece, tá? Não faz isso. Depois disso, ele mudou, sabe? Ele falou, toda vez que eu falo não, ele já para, sabe? Então, às vezes, a gente não pode falar assim, olha, eu estou explicando uma coisa, mas eu estou fazendo outra. Então, as nossas atitudes têm que corresponder ao que a gente fala, né? Então, às vezes, você, no seu mercado, quando você está com seu cliente ou com o juiz, né, você fala uma coisa, mas a sua atitude é outra, então você não vai ter credibilidade. Então, que os nossos atos transpareçam também a nossa fala, né? O nosso exemplo, ele vai ser mais marcante do que o que a gente falar. A gente viu, infelizmente, nessa semana que se passou, né, Lud? Estou um pouco sem voz, peço desculpa. A gente assistiu estarrecida nessa semana que passou as denúncias acerca daquele professor do Damásio, né? Posso falar porque o caso ficou muito conhecido, e é um professor muito famoso mesmo. Eu até estava arrumando aqui meus livros, né? E vi uma CLT aqui que foi organizada por ele. Eu falei assim, ai, será que eu jogo fora esse livro? Mas se a gente for filtrar, né? Filtrar todas as nossas escolhas por homens que fizeram essas práticas, eu acho que não vai sobrar nenhum aqui na estante, né? Mas esse professor em específico, né, ele praticou atos de violência, de abuso, de assédio em face de várias mulheres, né, estagiárias, advogadas, alunas, assessoras, tá? Quiçá até talvez contra alguma colega de trabalho, juíza do mesmo cargo que ele, né? Porque professoras também, né? A gente não sabe exatamente, mas pode ser que tenha acontecido. Porque esse homem que está nesse cargo assim, de poder, muitas vezes ele se acha acima do bem e do mal, né? Acima de qualquer suspeita e que ninguém vai denunciar ele. Lá na Unip, onde a Ludmila estudou, a gente teve um caso igualmente grave, né, de um professor também, que tinha um cargo, já era aposentado, mas que teve um cargo de muito poder e que era professor e que praticava atos corriqueiros aí de assédio, né, em face de alunas, enfim. E teve um caso mais grave, nós tentamos denunciar, mas, por fim, a funcionária foi demitida, a funcionária que apoiou ela foi demitida, eu que tentei também levar o caso à frente, sofri consequências, né, dessa situação, né? Então, assim, quando uma mulher denuncia, ela tem que ter ali o apoio de outras mulheres e principalmente do poder público, né? Então, assim, ela tem que ter coragem e ela tem que levar isso à frente, porque senão todas as mulheres acabam caindo ali em em descrédito mesmo, né, por assim dizer. Hoje em dia, a gente já tem várias ONGs que apoiam as mulheres a fazerem essas denúncias de assédio, né? A OAB São Paulo criou vários canais, e aí eu já deixo aí a dica, né? É algo muito importante que está acontecendo na OAB São Paulo. Nós agora temos uma presidente mulher, a primeira presidente da OAB São Paulo, que é do sexo feminino, a professora, a doutora Patrícia Vanzolin. Então, eu acho que ela também era professora do Damásio, tá? Ainda eu acho, não tenho certeza se ela ainda está lecionando lá, mas ela é uma pessoa assim, de muito gabarito, a fala dela é uma fala muito forte, muito segura, e é uma mulher feminista. Então, a gente participa de várias reuniões com ela. Eu fui em São Paulo agora no mês de agosto, teve uma reunião no começo de agosto para lançar a campanha, né? Advocacia sem assédio. Então, já vinha acontecendo algumas movimentações. Nós tivemos aquele caso, eu acho que foi no mês de junho ou julho, daquela procuradora, Registro, né? Que eu acho que era a cidade aqui no litoral, perto do Paraná, aquela situação da procuradora que, gente, ela realmente sofreu uma violência física e ela era chefe.
parece que é o fim do mundo, né? A gente pensar numa situação dessa, mas ela era chefe e esse procurador, o procurador, para quem não sabe, né? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, o procurador é o advogado do município, ou de uma câmara municipal, de uma autarquia municipal, enfim. Mas eles eram procuradores do município de Registro, trabalhavam todos juntos. Esse advogado, ele praticava ali atos de assédio em face dela e de outras colegas, e essa chefe, essa coordenadora, procuradora, chefe, foi, acho que, repreendê-lo, tentou, acho que, mudar ele de cargo, não lembro exatamente a situação. E ele a agrediu dentro do local de Não, eu trabalho. fiquei pensando no seguinte, quando aconteceu isso. Será que se não tivesse vídeo, todo mundo ia acreditar nela, assim? Ah, será que se não ele tivesse dado só um empurrão, assim, não tivesse ficado nenhuma lesão, roxa, marcada, sangue, alguma coisa, alguém ia acreditar no que ela estava Pois falando? é. Porque todo mundo ficou chocado, né? Eu vi que isso virou assunto até entre homens. Nossa, olha lá o que o cara Sim. fez, que covarde, que não sei o quê. Aí eu indaguei até numa conversa entre amigos. Falei, será que se não tivesse vídeo vocês iam acreditar? Porque quando não tem, todo mundo fica no será, né? Ah, talvez não era, talvez ela gosta dele, talvez é dor de cotovelo, né? Sempre tem essa. A prova digital, né, realmente ela facilita muito fazer, demonstrar, fazer prova, né, da violência. Ali naquele caso ainda tinha mais duas mulheres na cena, né, que tentaram impedir, mas não conseguiram, né. Então uma situação terrível, ela ficou toda ensanguentada, toda roxa, e isso gerou uma mobilização muito forte dentro da OAB. Então já estava se pensando numa campanha para evitar essas formas de assédio, né, gente? Não precisa chegar, para a gente falar que é assédio, não precisa chegar a esse ponto máximo que foi essa violência, tá? Mas essas pequenas violências que a mulher advogada sofrem no dia a dia forense, né? Essas violências também são formas de assédio. Isso que a Ludmila relatou no início da live foi uma forma de assédio que ela sofreu, né? Então, e isso em alguns casos é reiterado, é diário, né? Um chefe, um colega, algum juiz que pratique de forma, às vezes você vai fazer audiência sempre numa vara do trabalho, ou numa vara civil, sempre com aquele mesmo juiz. E ele pratica esses atos de assédio, de diminuir a pessoa, de desacreditar essa mulher, de colocar em situações vexatórias, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente, né, que hoje, né, a OAB São Paulo busca proteger essas mulheres, essas advogadas e estagiárias na sua atuação. A OAB São Paulo lançou essa campanha agora, no começo do mês de agosto, então teve um mega evento em São Paulo, com todas as coordenadoras e presidentes das comissões da mulher advogada do Estado. Foi também transmitido ao vivo e foi lançada essa campanha Advocacia Sem Assédio. A OAB São Paulo contratou, então, uma assessoria externa para acompanhar os casos, né, de denúncia de violência. Uma empresa internacional, que me deu um branco agora do nome da empresa, mas assim, é a empresa mais famosa de fiscalização, de controle, se alguém lembrar aí o nome, né, puder ajudar, esqueci o nome. E a OAB São Paulo fez parceria com duas ONGs, a Justiça de Saias e a Me Too Brasil. Não sei se você já ouviu falar. Me Too, eu também. Né? Uma campanha que foi lançada, depois se transformou numa ONG que existe no mundo inteiro e que tem aqui também tem o seu braço brasileiro, Me Too Brasil. Por que chama Me Too? Porque eu também sofri assédio, eu também passei por isso. Então, essa ONG, ela busca defender as mulheres que passaram por situações de violência ou de assédio, e essas mulheres são desacreditadas. Então, para dar amparo para essas mulheres,
nós vivemos nesse caso que eu contei aí, que eu não sei se a Ludmilla, eu não sei se seja, que ano você se formou mesmo? 18. 2018, então acho que você estava na faculdade quando Tava, aconteceu esse episódio. tava, eu lembro. São coisas Então, que, assim, cada vez a gente está conseguindo uma rede de apoio maior e eu fiquei muito feliz que eu vi bastante homens entrando aqui participando, porque a gente às vezes fala assim, não, vamos conversar, o assunto é sobre as mulheres, sobre a questão da violência, e aí ficam só as mulheres, e na verdade a gente tem que alcançar todos, né, com esse assunto, porque para quando acontecer uma coisa dessa dentro da faculdade, dentro da audiência, a gente ter uma rede de apoio além do sexo feminino, né? Isso é muito importante, mas ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, gente. Porque parece que se você tá sozinha no meio de uma audiência só com homens, parece que a qualquer momento vai explodir qualquer coisa ali e você tá completamente desamparada, sozinha, né? É igual quando a gente encontra uma mulher andando na rua, a gente tá sozinha e encontra outra, fala, nossa, que alívio, tem outra aqui comigo, entendeu? Agora, se já é um homem, a gente já fica com medo. mas é importante dizer que o assédio, né, a gente não está culpabilizando os homens. Não, Muitas vezes o assédio é praticado por tem mulheres, bastante. tá? Então a gente tem que pensar nisso também. É, E os homens são nossos parceiros, né? Eles são nossos parceiros e eles, claro, gente, não sei se existe uma estatística, deve existir uma estatística sobre isso, né? Mas eu posso dizer assim que 90% dos casos de assédio e de violência são praticados por pessoas do sexo masculino. Mas isso não isenta as mulheres, né, de praticar também. E não é a questão de criminalizar esses homens, eles fazem parte, eles já nascem ali dentro de uma sociedade machista, e muitas vezes é o comportamento que eles acham que é o certo, né? Então é importante a gente olhar, colocar o dedo na ferida, apontar e fazer o nosso meia-culpa. Falar, bom, será que eu agi? E não é porque eu sou feminista, porque eu estudo isso, que eu não faço isso, né? É a gente olhar para si e falar, bom, será que essa atitude que eu pratiquei, será que essa atitude está sendo uma atitude machista, incoerente? Será que eu estou invisibilizando essa mulher, menosprezando essa mulher? Então a gente também tem que olhar para as nossas atitudes, para os nossos atos e verificar onde a gente está errando e onde a gente pode apoiar essas mulheres. Então, quando você, doutora Ludmilla, chegar nos mais altos cargos de poder, tiver uma mega banca, um grande escritório, que você também contrate mulheres para ser sócias, para ser estagiárias, para trabalhar com com você. certeza. Né? É uma coisa que a gente sempre tem que buscar e fazer, né? Não adianta só falar, igual você comentou no início. Vamos fazer, vamos chegar e vamos conseguir colocar pessoas conosco, mulheres conosco, porque isso vai fazendo a diferença, né? Então, Muitos homens vêm com aquela piadinha, né? Ah, a mulher só fofoca, a mulher não trabalha, a mulher fica preocupada só com roupa, enfim, né? Mas assim, eu posso te falar com certeza, né? Vem essas piadinhas, viu? Vem muitas piadas, a gente sofre, a gente dá aquela risadinha igual você falou, né? Mas a gente vai cortando, né? Para a pessoa entender que aquilo não é legal, não é aceitável, aquele tipo de comentário. Mas eu posso te falar assim, com certeza que as mulheres trabalham muito mais que os homens. A gente consegue entregar, mostrar mais qualidade no serviço, né? Em alguns casos mais quantidade também do que os homens. Eu acabei de passar aqui por uma construção, né? Por uma obra. Então, assim, quando a gente trabalha com pedreiro, com encanador, com eletricista, a gente fala, meu Deus do céu, o que acontece com as pessoas, né? Com os homens, porque na construção civil, grande parte dessas pessoas são pessoas do sexo masculino. E você fala, bom, alguma coisa tem de errado.
Porque não é. Muitos homens falam assim: ah, não vou contratar mulher, ou cliente, ou chefe, né? Às vezes fala, não vou contratar mulher porque a mulher vai ficar só fofocando, a mulher vai ficar preocupada com futilidades. Isso não corresponde à realidade, né? Uhum. Muitas vezes a mulher, ela trabalha muito mais, ela entrega muito mais, ela se dedica muito mais do que uma pessoa do sexo masculino. É. A gente vê, compara isso com a construção civil, você fala, gente, a pessoa ficou aqui o dia inteiro e não construiu um muro, né? Uma muretinha. Por Ai, quê? meu Porque ficou Deus. no celular, porque ficou vendo vídeo, enfim, dispersou dentro das pessoas, claro, aí a gente está falando de talvez de uma outra camada da sociedade, né? Pessoas que tenham, às vezes, menos acesso à educação ou aos estudos, né? Mas eles são muito, às vezes os homens eles têm mais tendência ao alcoolismo, Uhum. ao uso de drogas, né? E isso desfoca um pouco a pessoa do trabalho, né? É que Não que são as mulheres coisas, não estejam é, sujeitas a é que isso. são coisas que não ficam tão transparentes assim, né, no dia a dia. Então, por isso que ainda existe essa questão de que a mulher faz menos, que a mulher fofoca, de que a mulher E às vezes a mulher, mesmo ela estando grávida, mesmo ela estando doente, ela vai trabalhar. Eu já fui trabalhar com o pé quebrado, já fui trabalhar, assim, acabei de quebrar o pé, fui no hospital, fiz o gesso e fui trabalhar. Né? Já fui trabalhar em situações assim que até tem um colega, né, que é um homem assim, grande, forte e tal, e ele um dia ele pegou dengue. E ele chegou, parecia que ele ia morrer, Uhum. sabe? Ele ai, já tinha passado a dengue, já tinha 10 É, dias que ele tava, já tinha passado a dengue. E ele, nossa, eu não tô, ai, não. Daí eu falei, gente, a mulher, ela tá morrendo, mas ela vai, ela faz, né? E alguns homens, não todos, né, gente? Eles são sexo forte, né? uhum. Mas em algumas vezes você fala assim, não é possível que esse homem está reclamando disso. Disso, né? Se Então, fosse eu, assim, eu só quero, eu só penso assim, eu faço tudo o que esse homem faz e ainda de salto alto, né? Então, com certeza, que com é certeza. difícil, que é difícil. Porque quase sempre agora, né? Eu já cheguei nos 40 anos, então já diminui um pouco o tamanho do meu salto, mas sempre eu dei aula de Sempre, salto, gente. dava aula o dia inteiro. Dava aula o dia inteiro, para cima, para baixo, né? Uhum. Enfim. E a gente faz tudo o que eles fazem, ainda às vezes melhor e de salto. Tudo isso eu estou querendo dizer o quê? Uhum. Não é que as mulheres são melhores que os homens, mas é que em alguns casos eles tentam nos desvalorizar pelo fato de sermos mulheres. É. Mas eu quero deixar claro que o fato de ser mulher, a gente contribui com outras formas de visão, com outros vieses, com Uhum. outras ideias, com outras alternativas que muitas vezes o homem não tem. O que seria o ideal para um escritório de advocacia? Que tivesse a paridade entre as pessoas, entre os sexos. Na OAB, por exemplo, né, dentro da estrutura da OAB, agora com uma presidenta mulher, da OAB São Paulo, nós estamos buscando a paridade entre as comissões, entre os cargos, né? Uhum. As mulheres, gente, já correspondem a mais de 50% dos quadros da OAB. Isso são dados estatísticos oficiais, né? As mulheres já compõem mais de 50% dos cargos, dos cargos não, das inscrições, né? Então, existem mais mulheres que homens na advocacia. Mas a gente olha para os cargos de chefia dentro da OAB, os cargos de coordenação, os cargos em comissão, não em comissão, né? Os cargos de presidência, enfim, as mulheres não estão tanto lá. Então, essa gestão da OAB São Paulo está buscando paridade entre os cargos, Uhum. tá? Paridade nos tribunais. A gente vê ali foto, teve essa semana, 2 semanas atrás, foi a posse do Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal, Superior Tribunal Eleitoral, né, do STF. A posse do Alexandre de Moraes e foi o Lewandowski, né, acho que é o Lewandowski que é o vice-presidente. Uhum.
Então, o professor também, né, o doutor Alexandre de Moraes, agora é presidente do Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral. E naquela foto da posse dele, não tinha nenhuma mulher na mesa, tinha só a presidenta Dilma, ex-presidenta Dilma na plateia e mais algumas mulheres ali na plateia. Então, aquilo é uma foto que revela que as mulheres, em alguns casos, são excluídas dos cargos de poder e de chefia. Então, é importante que as mulheres sejam convidadas a compor, né? Cargos de escolha, cargos de poder. E uma mulher atrai a outra. A presidente Patrícia Vanzolini, nesse evento que eu falei em São Paulo, ela falou: o que, que adianta? Não basta eu ser uma presidenta mulher da OAB São Paulo, eu tenho que ser uma presidenta feminista, que proponha ações que facilitem o dia a dia da mulher advogada. Não, porque senão só passa, né? São pessoas que passam e simplesmente não que conseguem. facilitem a vida da estagiária. Que, por exemplo, as salas da OAB, né, as casas do advogado que estão sendo construídas ou que já existem no estado de São Paulo, que tenham, por exemplo, uma brinquedoteca, que tenham um lugar para amamentação, né? Isso é necessário. Que se tenha um apoio para a advogada gestante, né? Para essa advogada que ela possa levar seu filho para amamentar entre as audiências. Semana passada, gente, aconteceu isso, acho que criou uma certa repercussão. Um advogado homem foi fazer a sua audiência, acho que foi no STJ, né? E levou seu filho pequeno, acho que era um advogado divorciado, levou um filho de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, era o dia dele ficar com o filho, levou o filho para a sessão de julgamento e os desembargadores todos ali, nossa, né, uma criança, vamos passar esse advogado na frente, na pauta da audiência. Passaram esse advogado e ficou, ali teve uma repercussão, né, a sensibilidade dos desembargadores. E é uma coisa que nos causa, né, até é tão raro a gente ver um advogado homem com filho, né, ou mesmo uma criança ali numa sessão de julgamento no tribunal. É raro a gente ver. Louvável a atitude desse pai levar o filho e dos desembargadores autorizarem ali que ele passe na frente na pauta da audiência. Muito bem, todo mundo saiu todas as notícias, bateu palma, beleza. 2 dias depois, 3 dias depois, sai a notícia de uma advogada mulher que pediu para ser a audiência dela ser a primeira da pauta de audiências ali, daquela tarde de audiências, porque ela estava com um filho pequeno, ela tinha que amamentar. Eu acho que ela aproveitou que o filho dormiu para fazer a audiência. O pedido dela foi negado, não autorizaram, né, os desembargadores não autorizaram que ela passasse na frente. Aí a criança acordou, ela teve que fazer a audiência com o bebê no colo e um dos desembargadores pediu para que ela tirasse a criança porque a criança estava atrapalhando a audiência. Então você vê, ali são 2 situações que seriam iguais, né? Um homem com uma criança e uma mulher com uma criança. E qual foi o privilégio que foi dado para esse homem? É sempre essa questão de tudo ter um troféu, né? Quando é o homem que faz, e quando é a mulher, só mais uma louca, só mais uma mãe, é só mais uma. Então, assim, já caminhando aí para a finalização do nosso encontro, a mensagem que fica, não tem como nem resumir, né, tudo que a gente falou aqui, é tudo isso, a mensagem é essa, né, o contexto é esse, a realidade é essa, porque é só isso, é só essa paridade que é tão difícil. Olha essa situação que você acabou de apontar, tão próxima, aconteceu no mesmo cenário, só com pessoas do sexo diferente, e aí deu no que deu, né? Que a gente sempre vê isso. Mas assim... Eu acho importante, Lúcia, a gente marcar a diferença, né? A gente tem em mente que a diferença é boa. Um escritório também só com mulheres talvez não seja também o melhor cenário, né? Que a gente possa dividir ali, ter a contribuição dos 2 sexos, dos 2 olhares, de várias visões de mundo, para que o mundo seja mais colorido, mais diverso e que tenha ali o melhor dos 2 lados. Né? Eu acho que isso é o mundo ideal, né? Os 2 lados se respeitando,
tratando em igualdade, no mesmo nível, no mesmo pé, ninguém é melhor que ninguém, homem não é melhor que mulher, mulher não é melhor que homem. Então, que a gente possa se unir e dar as mãos e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Sim, exatamente. Gente, a gente está caminhando já para o final. Quero agradecer mais uma vez a Luísa por ter aceitado, topado esse convite. A gente vai fazer mais encontros com certeza. Agora não tão demorado, né? Porque faz tempo que você fez uma live aqui com a gente, comigo. Agradeço muito do fundo do coração todo mundo que passou aqui, alunos, os seguidores aqui do Papo, colegas advogados, enfim, todo mundo. Obrigada mesmo, que nós tenhamos um excelente dia. Qualquer coisa que acontecer, não se calem. Isso aí, a OAB vai disponibilizar. A OAB vai gente, disponibilizar. Eu exatamente. já tenho telefone, já tenho e-mail. Se alguém precisar, gente, pode mandar mensagem para mim aqui em inbox, que eu passo o telefone da ouvidoria, e-mail, e as denúncias vão ser apuradas, né? Eu tenho certeza Sim, que as mulheres não vão ser depois desacreditadas. você me Então, passa confie. esses canais aí, que a Tá. gente deixe a foto do livro também, para a gente deixar aqui, que quem não acompanhou depois acompanhe. Bom dia, Tá bom, gente. Ludi. Obrigada, Obrigada. Luísa. Até Beijo, bom mais. dia. Tchau, tchau. Tchau.